Amém, igreja, boa noite, graças e paz do Senhor Jesus, amém? Queria convidar os irmãos nessa hora para abrirem as suas Bíblias em Atos, capítulo 6. Hoje nós vamos estar meditando do versículo 1 ao versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor, segundo escreveu Lucas. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 11 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos congregaremos à oração e ao ministério da palavra. O que parecer agradar a comunidade. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicalor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, e puseram-lhes as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimo dos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Curva sua cabeça mais uma vez. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, nós Te glorificamos. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Aqui nós vemos, Senhor, uma igreja que, apesar das dificuldades, ela crescia no poder do Teu Espírito Santo. E que o Senhor venha iluminar o nosso coração, esclarecer as nossas mentes para aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós nessa noite. Assim nós oramos, Senhor Deus, e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós poderíamos falar desses 7 versículos. Se fosse um tema, eu poderia dizer que era a eleição dos diáconos. Que nós vamos ver tudo aquilo que será ensinado nestes versículos fará com que haja que aponte para esses diáconos que foram escolhidos pela igreja, pelos discípulos. Mas nós vamos discorrer esse texto e nós vamos ver que nesse texto havia alguns problemas. Por isso, a eleição desses diáconos. Mas é importante, para que nós possamos entender, nós não podemos pegar esse texto e isolar ele do seu contexto. Porque há um contexto onde esse texto está inserido, que é o seguinte: nós já vimos até aqui. Vimos a ordem de Jesus. Quando você vai em Atos 1, versículo 8, ele vai ser bem claro: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que assim vocês sejam minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós vemos a descida do Espírito Santo sobre a igreja. E nós vemos ali Pedro, um dos discípulos de Jesus, pregando a palavra do Senhor ali de uma forma nunca vista, a ponto de se levantarem os judeus e querer repreenderem a Pedro. Nós vemos também a cura de um coxo, e através da cura de um coxo, mais perseguição sobre os apóstolos. Dessa vez, Pedro e João. E nós vemos a igreja lá sendo perseguida nesse início. Nós vemos perseguição externa, os judeus prendendo os apóstolos. Nós vemos perseguição interna,
quando ali nós temos um episódio de Ananias e Safira, que ali eles pegam e dizem que vão fazer algo, dizem que vão ofertar algo, e eles pegam e ofertam só a metade, enganam o Espírito Santo de Deus. E aqui nesse capítulo 6 nós vamos ver mais uma situação. Já vimos uma situação externa, uma situação interna, uma corrupção, e agora nós vemos algo bem sutil, podemos dizer assim, que é uma distração. Se você for analisar esse versículo, você vai ver que houve aqui uma distração. Começou a haver uma murmuração no meio do povo. E os apóstolos, eles precisavam resolver essa situação o quanto antes. Nós vimos também ainda no capítulo 5, que eles foram presos, os apóstolos foram presos, e ali um anjo apareceu e os soltou, com a ordem: vocês vão voltar para o templo e vão continuar pregando o evangelho. No outro dia, os líderes religiosos do Sinédrio mandam buscar eles lá na prisão, e eles não estão, eles estão pregando lá no templo. E aí, aqueles homens querendo matá-los, eles não conseguem, porque eles têm uma intervenção. Eu costumo dizer que esse Atos dos Apóstolos deveria ser Atos do Espírito Santo, porque a gente vê o Espírito Santo do início ao fim. E nós vemos a intervenção que acontece ali por parte de Gamaliel. Gamaliel, um homem muito sábio, diz: não vamos matá-los, vamos soltá-los. E ali eles pegaram 50 chibatadas e foram soltos e glorificando a Deus. O final do capítulo 5 vai dizer que eles glorificavam a Deus por terem sofrido pelo Evangelho. Ou seja, tudo que acontecia de negativo nessa igreja aqui, eles viam como algo positivo. Eles viam como a mão de Deus, eles viam como o livramento de Deus. E no final do capítulo 5, diz que eles não cansavam de falar de Jesus, eles continuavam pregando o Evangelho. E aí nós chegamos nesse capítulo 6, e eu gostaria de fazer alguns destaques, o porquê que Lucas escreveu esse capítulo 6. Aqui nós vamos ver o crescimento contínuo da igreja, mediante a perseguição. Nós vamos ver o problema também que surgiu. Nós vamos ver as medidas que os apóstolos tomaram mediante esses problemas que surgiram. Nós vamos ver um registro do ofício do diaconato. É a primeira vez que vai ser mencionado o ofício de diaconato. E ele vai nos preparar também para 2 outros eventos que irão acontecer. E um deles é a pregação e morte de Estevão, um dos 7 diáconos, que vai estar pregando e vai ser condenado por isso, por pregar o Evangelho. Nós vamos ver também no capítulo 8, Filipe pregando ali em Samaria. E aí a gente vê aqui o cumprimento. Esse capítulo é como se ele fosse um divisor entre o que Cristo instruiu os apóstolos e agora o Evangelho avançando até os confins da terra. Obra do Espírito Santo de Deus. Essa passagem ela vai trazer esses esclarecimentos para nós. E aí nós dividimos esse texto em 4 partes. Primeiro, o problema que aconteceu devido ao crescimento da igreja. Nós vamos ver no versículo 1. Nós vamos ver as providências que os apóstolos tomaram, resolvendo o problema. Versículos de 2 a 4. Nós vamos ver a eleição dos homens que seriam indicados pelos discípulos para resolver esse problema. E por fim nós vamos ver o resultado, que é o crescimento, a expansão da igreja, a expansão do reino de Deus. O problema nesse contexto é que começou a haver queixa dentro da comunidade dos cristãos em Jerusalém. Haviam se esquecido das viúvas. E para que nós possamos entender um pouquinho dessa questão das viúvas, isso era algo muito sério. Por quê? Porque a lei mosaica dizia que as viúvas deveriam ser amparadas. Elas precisavam ser amparadas, elas precisavam ser protegidas.
Os israelitas eles precisavam ser encorajados a olharem para as viúvas que eram vulneráveis. E entre os judeus havia-se essa verdade. Nós precisamos cuidar das viúvas. Tanto que os sacerdotes e os levitas, eles separavam parte da oferta para esse benefício, para utilizar para essa demanda. A igreja que surgiu em Pentecostes, ela continuava também fazendo esse mesmo trabalho. Tanto que muitos irmãos se levantavam e compartilhavam ali do que tinham. Muitos vendiam as suas propriedades para compartilhar com essas viúvas, com esses órfãos. E uma informação muito relevante para nós, que nós não podemos deixar de destacar, é que essa igreja primitiva, ela era composta de 2 grupos. O texto vai nos falar de 2 grupos. Ele vai falar do grupo dos judeus nascidos em Jerusalém. Nós podemos dizer que eram os judeus raízes, aqueles que falavam ali o grego, aqueles que falavam o aramaico. E vai nos falar também de um grupo de judeus que nasceram na Judéia, nasceram em Roma, que eram de fala grega, que não conheciam o hebraico, não conheciam o aramaico. Esses eram os helenistas, ou eram os judeus nascidos, os gregos. E aí, olhando para esses 2 grupos, os que nasceram em Jerusalém e os que nasceram na Judéia, havia assim meio que uma separação entre eles. Existem alguns comentaristas que dizem que chegava até a haver um tipo de preconceito por conta dos judeus de raiz. E aí você nota o seguinte: uma igreja que começou com 120 reunidos no templo. Após o sermão de Pedro se convertem 3.000 almas. E depois vão se converter mais quase 5.000 almas. Aí nós conseguimos entender o porquê que estava havendo aquela murmuração no meio do povo. Aí nós conseguimos entender porquê que estava havendo esse problema com o crescimento da igreja. A verdade é que os apóstolos eles já não estavam mais dando conta, eles não conseguiam administrar o ministério da palavra e da oração, e agora o cuidar dos órfãos e das viúvas, o cuidar das viúvas. Não que isso fosse uma negligência, eles não negligenciaram, caso contrário, Lucas deixaria isso claro, mas eles não negligenciaram. O problema é que a igreja ela estava crescendo, a igreja ela estava expandindo. E os apóstolos, eles precisavam dar conta da oração, precisavam dar conta da palavra, eles precisavam reunir a igreja de casa em casa, lembrando que a igreja ela não se reunia num templo, ela reunia de casa em casa. Aí você imagina 12 homens se revezando, agora para acolher quase 7.000 pessoas que haviam se convertido. Não teria condições. Então surgiu esse problema. 12 apóstolos para quase 7.000 pessoas. E aí nós vemos aqui no versículo 1, nós vamos repetir a leitura, que diz o seguinte: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então nós vemos aqui que com o crescimento da igreja vieram os problemas, e às vezes os problemas ele é proporcional ao tamanho da igreja. Igrejas grandes têm os seus problemas, as igrejas pequenas também têm os seus problemas. Às vezes o problema numa igreja grande pode até passar desapercebido, mas numa igreja pequena a gente consegue logo identificar, a gente consegue logo sanar. Mas o texto diz que o aumento dos discípulos houve murmuração. E gente, a murmuração é algo muito complicado na Bíblia,
E quando você vai para o Antigo Testamento, você vai ver quantos hebreus não ficaram pelo caminho por conta da murmuração. A murmuração deles parecia até algo, não, eles têm razão de murmurarem, porque eles estavam passando por essa situação. Mas a murmuração, ela sempre vai apontar para alguém. Assim acontecia no deserto. Quando o povo começava a murmurar, eles se levantavam contra o líder. E aí Deus ali se enfurecia e o deserto consumia. A murmuração ela é tão séria que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, vai falar a respeito disso, vai falar daqueles que ficaram no deserto por conta da murmuração. E os apóstolos, eles precisavam resolver o mais rápido possível essa situação. E como nós falamos, não era culpa dos apóstolos o fato das viúvas estarem sendo esquecidas. Não era culpa daqueles que cuidavam ali em dividir os bens que as viúvas estavam sendo esquecidas. A demanda estava enorme, a igreja estava expandindo e eles tiveram dificuldade de assistir todo mundo, todas as viúvas, todos aqueles que tinham problemas. Existem aqueles que dizem que, como nós falamos anteriormente, que havia ali um preconceito. Existem aqueles que acreditam aqueles que acreditam que havia um preconceito por parte dos judeus raízes, que eles não estavam dando, eles estavam cuidando das suas viúvas hebreias, mas não estavam cuidando das viúvas dos gregos, aqueles que haviam se convertido, aqueles que chegaram. É importante destacar também que muitos desses judeus helenistas, eles vieram para a festa de Pentecoste. E através da pregação de Pedro, muitos deles se converteram. Aí você imagina, 120, aí chegou mais ali uns 1.500 judeus de toda a parte da Palestina, e aí se converteram e eles, não, vamos ficar aqui com o pessoal, que aqui que a igreja funciona, aqui que o negócio vai ficar legal. E aí os apóstolos precisavam dar conta dessa demanda. De repente, ali, 7.000 pessoas, e no meio das 7.000 pessoas, ali umas 3.000 precisavam se alimentar. E aí você começa a entender o porquê que a igreja ela funcionava dessa forma. Ela dividia os seus bens, ela compartilhava do pão. Eles ofertavam também na vida das pessoas. Então, o que acontece aqui, isso aqui é bem interessante. Por quê? Porque a igreja em Jerusalém, ela ficou por um fio de se dividir. Porque se essa situação não tivesse sido resolvida, essa igreja ela poderia se dividir. Aí você pode imaginar, seria, acho que a primeira igreja dividida na história. No início da igreja ali, da era cristã, e uma igreja dividida. Seriam a comunidade dos hebreus e a comunidade dos helenistas, dos gregos. Imagina como que ficaria essa situação, né? Mas é importante entender o porquê que nós dizemos que deveria ser atos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele trazia clareza para os apóstolos. Assim como ele traz clareza para nós mediante as situações que nós passamos na nossa vida. Então, poderia haver sim essa divisão, porém os apóstolos, eles se posicionaram e nós precisamos resolver essa situação. Nós precisamos de uma ação imediata. Eles foram direcionados pelo Espírito Santo o que eles deveriam fazer. Essa igreja ela não pode dividir. A comunidade, a unidade cristã, ela não pode se dividir. Nós precisamos resolver essa questão. E aí nós vemos a providência que foi tomada pelos apóstolos para resolver o problema. Do versículo 2 ao versículo 4, nós vamos ver o que os apóstolos fizeram, qual foi a atitude que eles tiveram. Diz o seguinte:
Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, os quais o encarregaremos deste serviço. E quanto a nós continuaremos no ministério da oração e da palavra de Deus. Então, os apóstolos, mediante a essa ameaça, essa murmuração, e diz: não, a igreja não pode, a igreja tem que continuar unida. Então nós vemos Lucas falando a respeito da atitude dos 12 apóstolos. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas tem a tradução que diz que é a primeira vez que o Lucas ele vai usar 12 apóstolos. Tem tradução que diz Pedro e os 11, mas aqui Lucas ele vai usar os 12 apóstolos. Por que é interessante observar? São detalhes. Porque você vai ver Lucas validando Matias. Vocês lembram do Matias? Até eu me enganava, eu dizia que não era para ser Matias aí, era para ser o apóstolo Paulo que deveria entrar ali. Matias foi escolhido por homens. Mas não é bem assim não. Aqui nós vemos uma validação. E nós vemos um sepultamento dessa ideia errada, de que Matias não era um dos apóstolos, mas ele é um dos apóstolos. E Lucas ele vai deixar isso aqui bem claro. Ele ficou no lugar ali do traidor. E Lucas ele vai mencionar sobre os apóstolos, vai mencionar aqui qual é a atitude que eles tomaram. E eu acho muito interessante isso aqui, porque vai dizer no verso 2, que eles convocaram a comunidade dos discípulos. Isso aqui é muito parecido com os dias de hoje, né? Vamos fechar aspas. Porque aqui nós não vemos os apóstolos decidindo, nós vemos ele convocando a comunidade para decidir junto o que deveria ser feito. Nós vemos eles delegando ali para a comunidade. Quando eu disse aqui, eu fiquei bem feliz, né? Que eu disse: Senhor, nós estamos indo no caminho certo. Eu abro um parêntese para dizer isso, nós estamos indo no caminho certo, porque tudo que nós decidimos no nosso contexto de igreja, a gente convoca a igreja e a igreja decide, né, o que vai ser feito. Então eu vejo que a igreja ela precisa voltar a essa essência. Nós temos muito que aprender aqui em Atos dos Apóstolos. Nós temos muito que aprender com esses homens de Deus. Eles poderiam muito bem: nós somos apóstolos, nós vamos chegar, nós vamos decidir, vamos escolher e pronto. Mas o que eles fizeram com muita humildade, sabedoria e a presença do Espírito Santo, eles disseram: nós vamos convocar os discípulos. Nós vamos convocar aqueles que se converteram para decidirem, porque nós precisamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. E algo muito interessante também que nós podemos ver aqui é que os apóstolos, eles não estavam negando o ministério das mesas aqui. Eles não estavam negando o serviço. Porque talvez muitos pensassem: mas vou largar a oração e a palavra para servir as mesas e tudo. E nós precisamos destacar que na cultura judaica, servir alguém era algo honroso. E não era o empregado que servia, quem servia era o dono da casa. E para eles era algo honroso chegar ali e servir aquele visitante. Então nós entendemos que eles não estão desprezando ou menosprezando o ministério das mesas. Eles não estão menosprezando o ministério que iria cuidar das viúvas, dos órfãos e desses serviços administrativos dentro do contexto da igreja.
Não era menos importante que a oração e a palavra. Porém, eles não poderiam abraçar esse ministério. Porque a ordem para eles era a seguinte: vocês vão orar e vocês vão pregar a palavra de Deus. E aí, eles seguiram. Um outro destaque que nós fazemos aqui também, nesse versículo, como nós já falamos, é o governo de igreja que eles estavam ensinando. Aquele modelo de igreja onde não era eles que decidiam qualquer coisa, mas era a comunidade que decidia. E nós vamos ver isso muito bem, quando no versículo 3, eles vão apenas repassar algumas orientações para aquela comunidade. É o seguinte: nós não vamos decidir nada, mas nós vamos orientá-los o que vocês devem fazer para que o negócio funcione, para que dê tudo certo, para que todos sejam assistidos nas suas necessidades. E aí no versículo 3 nós vamos ver a orientação que os apóstolos ele vai dar para aquela comunidade. Lembrando que quem escolheu esses 7 homens foi a comunidade. E na orientação dos apóstolos precisaria ser 7 homens. Isso, aí você pergunta, mas por que 7 homens? Aí eu vou dizer para você, eu também não sei. Mas não tem nada a ver com o 7 ser o número da perfeição. A ordem foi: escolham 7 homens. E esses homens, eles precisariam ser ordenados ali pelos apóstolos. Esse aqui é um texto também que pode até parecer polêmico, né? Porque se você for observar, mas poxa, eram viúvas, não seria mais fácil a gente eleger algumas mulheres aí no meio? Mas foi escolhido 7 homens. Essa foi a orientação dos apóstolos. E nós vamos ver que existe um respaldo e existem outros momentos também que homens vão ser trazidos a essa responsabilidade. Esses homens, eles precisam também ser de boa reputação. Eles precisam ter uma vida transparente. Eles precisam ser aceitos por vocês. Vocês precisam conhecer quem são esses 7 homens que vocês vão apresentar diante de nós. E, acima de tudo, eles precisam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E aí nós destacamos aqui a questão da sabedoria, porque eles precisariam administrar as finanças que eram recebidas, eram repassadas ali para a igreja. Eles precisariam conhecer a comunidade que eles atenderiam. E acontece muito isso em muitas igrejas, onde os diáconos, eles procuram saber a situação das pessoas, pelo que elas estão passando, qual que é a sua necessidade, antes de tomar qualquer decisão. E é importante essa sabedoria, é importante ter sabedoria para lidar com as situações. Trazendo para o nosso contexto, talvez a pessoa precise de dinheiro, talvez a pessoa precise de alimento, sim, mas talvez aquela pessoa também precise trabalhar, aquela pessoa talvez precise fazer um curso, precise fazer algo ali para que ela possa ter o seu sustento. Então era necessário ser cheio do Espírito Santo, mas também ser cheio de sabedoria. Amém? No versículo 4, nós vemos os apóstolos destacando aqui qual seria a sua prioridade. A prioridade dos apóstolos era oração e o ministério da palavra. Eles não poderiam abrir mão disso de forma alguma. E eles mencionam aqui, né? Eles reforçam aqui. Essa é a nossa responsabilidade, a oração. E essa oração aqui, seja eles orarem em particular ou orar pelo povo, ou orar pela igreja.
E não faltava motivos para eles orarem pela igreja, porque a igreja estava sendo perseguida de todos os lados. Havia problemas para todos os lados, a igreja estava se expandindo, mas eles precisavam ali orar. E o ministério da palavra, o serviço da palavra. A palavra utilizada aqui para o ministério da palavra é o koinonia. É o diáconos, perdão, koinonia. Lembrando koinonia, né? Era a palavra diáconos. Que também ela vai aparecer no versículo 1, quando vai falar distribuição diária. Ela vai aparecer também no versículo 2, quando vai falar servir à mesa, o servir. E ela vai aparecer também no versículo 3, quando falar de serviço. Então aqui vai falar da diaconia da palavra, da importância da palavra. Biblicamente, nós vamos ter aqui no Novo Testamento 2 ofícios. O primeiro citado no capítulo 6, que é a diaconia, ou os diáconos, aqueles homens que foram levantados para sanar esse problema no contexto da igreja, esse problema administrativo. E nós vamos ter também o presbitério, os presbíteros que vão ser levantados, os pastores que vão ser levantados também. Então esse era o foco dos apóstolos, esse tem que ser o foco de todo líder da igreja. Oração e palavra. Por que eu reforço isso? Porque existem igrejas em que o pastor ele faz tudo, ele abraça tudo, e acaba que não dá certo. Não é assim que funciona, não vai funcionar. Talvez ele tenha tantas coisas para fazer e ele precisa se dedicar, ele precisa nutrir a igreja, ele precisa ali se alimentar para passar algo, para passar um conteúdo para a igreja. Então, por isso, a palavra, o ministério da palavra é muito importante para o corpo de Cristo. O pastor, o líder, ele precisa se dedicar, ele precisa se debruçar na oração e à palavra. Não só o pastor, mas todo aquele que tem a responsabilidade de ensinar na igreja. Precisa orar, precisa se debruçar, precisa estudar a palavra, precisa buscar bons livros para se ler. Precisamos nos dedicar. Porque, queridos, infelizmente, existem muitas igrejas que têm crescido, porém sem o conhecimento da palavra. Infelizmente, isso tem acontecido. E muitas igrejas têm inchado, mas não tem palavra, não tem alicerce. E nós precisamos cada dia nos solidificar na palavra de Deus. Não podemos abrir mão da palavra, não podemos abrir mão da oração. E é necessário, sim, que os líderes da igreja levantem homens e mulheres que estejam dispostos ali a trabalhar, ali a ajudar. Porque, queridos, o que acontece? Às vezes o pastor ele não levanta a liderança, às vezes por desconfiança. Ou por achar que aquele irmão ele não tem, esse irmão ele não tem capacidade ainda. Então, instrua, ensine ele, ajude ele a crescer. Né? Ajude ele a crescer na fé, ajude ele a se capacitar na palavra, para que você tenha pessoas capacitadas dentro da igreja. Para que não aconteça o que aconteceu aqui, murmuração dentro da igreja, porque alguém foi deixado de ser assistido na sua necessidade. E quase essa igreja em Jerusalém é dividida por conta disso. A eleição dos homens havia sido, como nós falamos, foi indicada pelos próprios discípulos. E se você notar, foram 7 homens e homens gregos. Lá no versículo 3, vamos ver aqui novamente, no versículo
5 e 6. Diz o seguinte: o parecer agradou a toda a comunidade, o parecer dos apóstolos, a instrução que os apóstolos deram para eles. E ali eles elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo e de fé. Escolheram também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Esse prosélito aqui era alguém que era grego e se converteu ao judaísmo e foi circuncidado. Então você vê que eram 7 homens gregos que foram escolhidos. Então a gente consegue entender aqui que cai por terra a questão do preconceito, que muitos levantam. Seria preconceito deixarem ali, por parte dos judeus, dos hebreus, deixarem as viúvas helenistas de lado. Mas aqui acaba a questão de qualquer tipo de preconceito. Agora serão 7 diáconos gregos. Entre eles, Estevão, que vai ser o primeiro mártir. Eu não vou dar spoiler, que já começa na próxima ministração. E nós vamos ter também Filipe, que vai ali pregar o evangelho, vai ser um grande homem, usado também pelo Espírito Santo. E a comunidade apresentou esses homens, no versículo 6, para os apóstolos. E pela imposição de mãos, eles ali consagraram esses homens para esse ministério, para o ministério do diaconato. Esses homens seriam diáconos. E o interessante aqui também destacar a questão da imposição de mãos, tá? Aqui eles não estavam transferindo unção, não, pelo amor de Deus, eles não estavam transferindo a unção ali, receba a unção do diácono, não era isso que acontecia. O Antigo Testamento ele vai trazer essa imposição de mãos como uma transferência de autoridade para aquelas pessoas. Então eles estavam ali transferindo a autoridade para aquelas pessoas. Agora vocês vão cuidar das mesas, vocês vão assistir as viúvas, vocês vão assistir os necessitados. E uma outra coisa também, que eu acho muito interessante, é que não havia, você não vai encontrar no Novo Testamento, imposição de mãos para o ofício do apóstolo. Não existe imposição de mãos para o ofício de apóstolo. Pelo amor de Deus, gente. Se você acreditava que... desacredite aí. E também utilizavam imposição de mãos, você vai ver em alguns momentos, para orar pelo enfermo, orar pelo doente. Mas, na maioria das vezes, a imposição de mãos era para o ofício do diaconato e do presbitério. Aí eles colocavam a mão, empunhavam as mãos ali sobre as pessoas, como uma transferência de autoridade. E assim aconteceu também com Timóteo, que foi escolhido ali por imposição de mãos. E aí nós vemos que esses homens agora, eles estavam ali prontos para esse ministério. Então nós vimos, houve um problema, houve murmuração, houve algo que precisava ser resolvido. Como toda igreja tem os seus problemas e precisa ser resolvido com sabedoria, mediante a presença do Espírito Santo. Nós vemos a medida que foi tomada ali pelos apóstolos. Não foram eles que escolheram as pessoas, mas foi a própria comunidade que escolheu esses homens. Nós vemos também a eleição desses diáconos, que eram homens que precisavam ser cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Devia haver uma integridade na sua vida. Enquanto os apóstolos se dedicariam ao ministério da oração e da palavra. E quando eles resolveram esse problema que havia na igreja,
a igreja ela começou a crescer. A igreja, na verdade, ela continuou crescendo, ela continuou se desenvolvendo. No versículo 7 vai dizer o seguinte: crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos, muitíssimos sacerdotes também obedeciam. Porque a palavra, ela era pregada, e a palavra, ela produzia crescimento na igreja, proporcionava crescimento. Como nós falamos, e eu volto a reforçar, infelizmente nós vemos muitas igrejas crescendo pelo entretenimento, vão pelo caminho do entretenimento, vão pelo caminho dos shows gospels, vão pelo caminho de muitas coisas que não é o Evangelho de Cristo, que não é a palavra, que não é o conhecimento. E aqui, quando nós olhamos para esses textos, quando nós olhamos para essas pregações, nós não vemos nenhum show pirotécnico, nós não vemos nenhum show, nós não vemos os discípulos inventando alguma coisa para que a igreja cresça. O que nós vemos são homens e mulheres cheios do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus. E precisa ser dessa forma. A igreja, ela precisa crescer dessa forma. Ela precisa crescer na oração e na palavra. É por isso que eu digo, a igreja, ela precisa se debruçar mais. Não só em Atos dos Apóstolos, mas nas cartas de Paulo e todas as demais cartas dos discípulos de Cristo. Precisamos aprender mais com essa igreja, que era uma igreja cheia do Espírito Santo, era uma igreja cheia da palavra. A palavra vai dizer que até os sacerdotes começaram a se converter, e era grande o número deles se convertendo. Aí você imagina ali os fariseus, os saduceus se convertendo, que eram homens terríveis, perseguiam o ministério de Jesus Cristo por todos os lados, perseguiam a igreja de todos os lados. Mas até eles, pela palavra, pela oração, começaram a se converter, começaram a se render aos pés de Jesus. Lucas, ele faz questão de relatar o espantoso crescimento da igreja. E ele traz até estatística. Em Atos, capítulo 1, versículo 15, vai dizer que começa com 120 pessoas reunidas ali no cenáculo, que começam a orar sobre as palavras que Jesus havia dito, e recebereis o poder. E eles estavam ali unânimes em oração. Quando você vai para Atos, capítulo 2, versículo 41, vai dizer que vão se converter 3.000 ali após a pregação de Pedro. No Atos, capítulo 4, versículo 4, vão dizer que se converteram quase 5.000 pessoas. Aí você imagina, 12 apóstolos para cuidar ali de quase 8.000 pessoas. Em Atos capítulo 5, versículo 14, vai dizer que crescia mais e mais a multidão de crentes. Em Atos capítulo 6, versículo 1, vai dizer, multiplicando-se o número dos discípulos. Em Atos capítulo 6, versículo 7, vai dizer que cresciam mais e mais na palavra de Deus. Em Atos 9, 31, vai dizer que a igreja ela crescia em número. Em Atos 16, versículo 5, vai dizer que a igreja aumentava cada vez mais o seu número. Isso tudo por meio do poder do Espírito Santo, pela oração e pela palavra sendo pregada. Nós trazemos aqui algumas aplicações. E uma aplicação que eu anotei aqui é: não existe igreja perfeita. O que existe é uma igreja militante, uma igreja que luta, caminhando para a eternidade.
Não existe igreja perfeita. Aqui nós vemos a igreja de Jerusalém, uma igreja que quase se dividiu, porém não se dividiu, porque ali haviam homens que oravam, haviam homens que tinham discernimento, haviam homens cheios de sabedoria. E nós precisamos ser essa igreja. Não somos uma igreja perfeita, ICG não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que milita, é uma igreja que luta para continuar nesse caminho rumo à eternidade e levar pessoas para estarem conosco na eternidade. Aleluia. Grande parte dos problemas se resolveriam se os líderes usassem a sabedoria para tomar as suas medidas. Se usassem o amor, a confiança, a transparência, que foi o que os apóstolos utilizaram ali. Infelizmente, hoje nós encontramos muitos líderes que se acham donos da igreja. Homens e mulheres que ali têm o poder da igreja centralizado nas suas mãos. Não, aqui tem que passar por mim, eu que resolvo, sou eu que assino, sou eu que digo como que tem que ser. Aí Jesus fica de fora. Está como aquela igreja de Apocalipse, estou à porta e bato. Às vezes por desconfiança, às vezes pelo poder centralizador, mas nós aprendemos com os apóstolos, ali na igreja de Jerusalém, quando eles disseram, vamos convocar a congregação para decidir, para resolver esse problema. Aprendemos também com os apóstolos que eles organizaram a igreja. Era uma igreja organizada, apesar de reunir de casa em casa. Haviam os apóstolos orando e ensinando, e agora haviam os diáconos que estavam ali sendo levantados para cuidar das causas das viúvas. Foi uma igreja organizada pelos apóstolos. E aí cai por terra a ideia de muitos que se dizem desigrejados, que dizem, não, mas esse negócio de igreja é de Constantino, dos líderes mais recentes, então nós não precisamos disso. Nós precisamos sim. E nós vemos aqui no texto que esse modelo foi instituído pelos apóstolos. Foram os apóstolos que levantaram as lideranças para a igreja. Foram os apóstolos que instituíram aqui essa igreja. Então eu não posso cair nesse argumento. Não preciso. O próprio apóstolo Paulo vai falar que a igreja ela é um corpo. E o corpo ele precisa estar unido. O que você tirar do corpo, morre. O que você separar do corpo, qualquer membro que se separe do corpo, morre. Então nós precisamos ser esta igreja organizada. E eu fiquei muito feliz quando eu li assim, quando eu estava meditando nessa palavra, né? Eu digo, meu Deus, nós precisamos aprender muito, mas nós estamos nos esforçando para seguir esse caminho. Nós estamos nos esforçando para seguir esse caminho dessa igreja apostólica. E nós precisamos, irmãos, nos esforçar cada dia mais e mais para continuar nesse caminho, no caminho dessa igreja apostólica. Nós temos algumas aplicações desse texto, além das que nós já citamos acima. Eu gostaria de reforçar, sempre haverá problema na igreja, porém nós precisamos buscar em Deus, através do Espírito Santo, sabedoria para lidar com os problemas, para que os mesmos não impeçam
o crescimento da igreja. Precisamos buscar a sabedoria, precisamos orar, precisamos nos debruçar a palavra de Deus para lidar com as mais diversas situações que têm surgido e que surgirão no longo da caminhada da igreja. Lembrando que não somos uma igreja perfeita, mas nós somos uma igreja que milita. Nós somos uma igreja que luta para chegar à eternidade. Precisamos caminhar como essa igreja ela caminhou no princípio. A palavra de Deus vai falar que essa igreja era uma igreja que era movida pela oração e pela palavra. Havia comunhão, as pessoas não eram apegadas aos bens. Era uma igreja que não se dobrava mediante as perseguições e as adversidades que surgiam. Era uma igreja cheia do Espírito Santo. Precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Precisamos ser uma igreja que ora, precisamos ser uma igreja que não cessa em meditar todos os dias na palavra de Deus. E o meu conselho, irmãos, para todos nós, não fique só com o que se prega no púlpito, mas busque conhecer o Deus que você serve através da palavra dele. E você vai ver quão grandes coisas vão acontecer na sua vida. Nós temos ministrações excelentes que saem desse púlpito, mas não viva só com o que sai desse púlpito. Viva a sua experiência todos os dias na sua casa. Se debruce na palavra de Deus, busque em oração, busque esse crescimento. E você vai ver que o teu crescimento pessoal na palavra de Deus, diante do Espírito Santo, vai aqui projetar para toda a igreja. E nós seremos uma igreja mais fervorosa. Nós seremos uma igreja cada vez mais cheia da plenitude do Espírito de Deus. Amém? Queria convidar você a ficar em pé. E eu queria fazer uma oração com você nessa hora.